Tá, vamos aqui dar início aqui à revisão para a prova, tá certo? Lembrando que a revisão para a prova, ela vai estar retratando todos os nossos momentos que estivemos juntos, tá? Assim como na questão presencial, né, como online, certo? Lembrando que a prova ela não vai ser tão complicada, tá? Vai ser bem tranquila, ok? Então, qualquer dúvida, vocês vão ter, tá certo? Para estar tirando alguma dúvida ou algo específico, certo? Então, pessoal, o nosso slide, né, referente às aulas que a gente já trabalhou, certo? Eu trouxe aqui, a gente vai trabalhar na prova, né? Introdução à informática, hardware em saúde, software em saúde, sistema operacional em saúde, segurança, internet, redes, Word. Eu tô aqui gravando essa aula pelo celular, pessoal, porque meu computador deu um pequeno probleminha, né? E eu tô aqui tentando agilizar para vocês, né? Para que vocês possam realmente estudar, né? Ter esse tempinho para estudar no final de semana, para que possa obter uma boa nota, né, diante da prova, tá certo? Então, pessoal, primeiramente, né, a gente tem que entender um pouco sobre o conceito de informática, né, que informática é justamente a junção de duas palavras, informação e automática, tá? Fazendo assim o uso, né, o objetivo, né, para atingir, né, diante das máquinas, diante dos computadores, ok? A origem do computador, pessoal, ela é bem antiga, né, especificamente, tá? Então, a história conta que tudo começou pelo francês Babbage, em 1832, certo? E construiu uma máquina que realizava operações de adição e subtração, certo? Um ano mais tarde, a máquina evoluiu e conseguiu realizar operações de divisão e multiplicação. Então, aqui essa foto que vocês estão visualizando, tá, pessoal? É justamente a questão dos primeiros computadores. Foi considerado o primeiro computador em si, tá bom? Vamos passar aqui, resumidamente. Um dos primeiros computadores, pessoal, a ser considerado realmente um protótipo em si, certo? Foi justamente a máquina de calcular, né, de 1939, né? Passaram a ser mecânicos para eletromecânicos. Neste período nasce da União da Marinha Americana e da Universidade de Harvard do Mac 1. Certo? Então, o Mac 1, pessoal, ele foi um computador, né, que se simulou, né, diante de máquinas de calcular, fazendo assim, saindo da parte mecânica e sim entrando na parte eletromecânica, justamente a questão da junção elétrica com a questão mecânica manual, tá? O Mac 1, pessoal, que vocês estão visualizando aí na foto agora, tá? Ele retrata justamente essa questão dos grandes computadores, tá? ENIAC, pessoal. O ENIAC, pessoal, já em 1946, certo? O exército americano, com a ajuda de alguns cientistas, criou o ENIAC, certo? O ENIAC, ele é considerado o primeiro computador, tá? O ENIAC foi considerado o primeiro computador, especificamente, que hoje se agrega, né, diante dos computadores atuais, certo? Então, pessoal, ele funcionava, né? Ele foi criado com o objetivo, né, para fazer cálculos balísticos, né, como aquele tempo da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, especificamente, ele foi criado para isso, tá? E funcionava à base de válvulas, né? Anos depois passou para circuitos integrados e foi bastante utilizado nas grandes empresas, né? Os chamados mainframes, certo? Passando aqui, então, o que é o computador? Né? Um conceito bem básico que eu falei para vocês: máquina hardware, né? Com diversos componentes, dispositivos que processam diversas tarefas e informações dentro de um sistema operacional, certo? O software, né? Que é a parte justamente onde ficam os programas do computador, certo? Nele podemos fazer infinitas atividades conforme o tipo de equipamento. O tipo existente hoje, pessoal, no mundo são, né, os mainframes, os supercomputadores, computador pessoal, né, desktop, PC, notebook, entre outros, né? Computador de mão, iPad, tablet. Então, olha só, pessoal, vamos saber aqui diferenciar, tá? O que podemos fazer no computador, né, com os seguintes meios de entretenimento, né? Estudar, ouvir música, assistir vídeo, acessar a internet, ver, editar fotos e documentos e assim por diante, tá? Então, uma grande funcionalidade. Então, o assunto maior da prova que a gente vai estar cobrando, tá, vai ser justamente sobre esse assunto de hardware e software, tá? Pessoal, o computador é formado por duas características bem distintas, tá? Hardware, né, que é equipamento, peças, equipamentos são peças, componentes ou dispositivos, como vocês estão visualizando aí. O hardware, pessoal, é justamente a parte física do computador. É tudo aquilo que você consegue tocar, certo? Ter o contato físico diretamente. Então, é o hardware. Já o software, pessoal, é a mesma coisa que programa, tá?
tá? Então, os programas, né, os softwares, são sistemas e programas que executam o comando do usuário ao hardware. Quer dizer, quando você abre o computador, automaticamente aparece lá algumas telas, e essas telas incluem o sistema operacional, que é justamente o sistema básico do computador, certo? Sem o sistema básico do computador, né, o SO, o sistema operacional, os outros programas não se executariam. Então, digamos assim, pessoal, o software ele controla o hardware, né? O software é a parte lógica e o hardware é a parte física. Quer dizer, um é aquele que você consegue chutar, né? Digamos assim, e o outro é aquele que você xinga, né? Digamos, esse programa tá lento e assim por diante. Tá bom? Uma comparação bem distinta entre os dois, né? Para que vocês possam entender e levar para a prova, tá? Então é só saber diferenciar a questão do hardware, a parte física, e o software, a parte lógica, a parte que você não consegue tocar, mas sim visualizar e executar, ok? O hardware, pessoal, como já foi estudado, é a parte física do computador, né? Do que é formado um computador, do que é formado um computador, né? Especificamente, vão responder hardware, certo? O hardware, pessoal, eles são compostos através de componentes externos, né? Peças que os usuários utilizam diretamente. Quando eu falo externos, eu estou falando daqueles componentes que ficam fora, como mouse, teclado, monitor, gabinete, impressora, caixa de som, etc. O gabinete, pessoal, tá? Erroneamente, na maioria das vezes, as pessoas confundem o gabinete com o CPU, que é justamente aquela caixa preta que protege as peças, né, do meio fora, né, das pessoas, porque se não tivesse o gabinete, aquela caixazinha que protege diante do computador, aí sim poderia danificar, né, as peças internas dentro daquele gabinete. Os componentes internos são aqueles que ficam dentro, tá? Peças que ficam dentro do gabinete: processador, placa-mãe, HD, memória, fonte, drive de CD e etc, tá? Os componentes de entrada, pessoal, eles se dividem em entrada, né? Tudo que usamos para inserir dados e informações. Então, os componentes de entrada, pessoal, certo? Entrada e saída, no caso, eu vou dar aqui primeiramente o exemplo de entrada. É tudo que usamos para inserir dados, informações. Exemplos: mouse, teclado e microfone. Quando a gente fala em inserir dados, a gente tem que lembrar da seguinte forma: toda ação que você faz, quando você digita uma palavra, quando você clica um determinado botão, quando você fala, certo? Quando você entra com informações diante do computador, um dispositivo destes que estão aí na imagem, é justamente os componentes de entrada, né? Especificamente esses. Saída, pessoal, tudo que usamos para receber informações através dos comandos dos componentes de entrada. Quer dizer, quando você digita algo, você vai ter que ver aquela informação em algum lugar, certo? Então, o dispositivo de saída maior e principal é justamente o monitor, certo? Você tem a impressora e a caixa de som. Quando você manda o comando para reproduzir uma música, né, especificamente a música ela vai reproduzir através da caixa de som, então vai sair aquela informação, tá? Componentes internos são justamente aqueles que ficam dentro do computador. Peças que estão dentro do gabinete, né? Fonte distribui energia elétrica para todo o computador. A fonte exatamente é essa. Se danificar, o computador não liga de jeito nenhum. Na maioria das vezes, né, o defeito maior em alguns computadores é justamente a fonte, tá? Pessoal, eu vou ter também a placa-mãe, que é justamente tudo é ligado a ela, controlado por ela, né? E outros dispositivos e assim por diante, como processador, memória RAM, HD, drive de CD, certo? E a fonte é de maneira direta, tá? Então, vocês estão visualizando aí na imagem, né, pessoal? Faça um resumo diante dessa explicação, ok? Para que vocês possam realmente ter um pouco de noção básica diante desse conteúdo, tá certo? Já o processador, pessoal, tá? Ele é o cérebro do computador, certo? Ele processa todos os dados, comandos do usuário. Vocês estão visualizando aí na imagem, tá? Alguns exemplos de processadores,